muito boa tarde. Vamos hoje falar sobre um assunto bastante interessante que é chamado de síndrome acromial. Isso porque diversos clientes chegam ao nosso consultório e saem com esse diagnóstico e de uma maneira geral eles não entendem, e através dessas projeções vocês vão entender com bastante clareza o que significa a síndrome acromial. Então a síndrome acromial, vamos falar primeiramente da anatomia. A anatomia do ombro, que é formado por 3 ossos: a clavícula, a escápula e o osso do úmero. E essas estruturas estruturas ósseas são circundadas por alguns músculos: o músculo supraespinhoso, infraespinhoso e o redondo menor. Aqui uma visão lateral para mostrar a vocês que caprichosamente o músculo supraespinhoso passa por dentro de um túnel, ósseo, que nós vamos ver mais adiante. A visão posterior, os músculos passando dentro deste túnel. E, além desses músculos, nós temos ligamentos que formam o teto desse túnel. E observe uma estrutura bastante interessante e conhecida por todos, que é chamada de bursa. Daí o nome bursite, que nada mais seria do que um processo inflamatório dessa bolsa. Essa bolsa nada mais seria que o deslizamento entre os músculos, sendo favorecido por essa bolsa, com o objetivo de diminuir o atrito entre as estruturas musculares. Em algumas ocasiões, essa bolsa inflama, daí a denominação de bursite no ombro, bastante conhecida por todos. Uma outra característica da síndrome acromial são as chamadas variações anatômicas. Aqui nós temos a visão de 3 escápulas, do tipo 1, 2 e a escápula tipo 3, em que nós poderemos observar com bastante clareza esse túnel. Observe que o túnel do tipo 1 é mais fechado do que o tipo 2, que existe uma curvatura no acrômio. E essas mudanças anatômicas de curvatura é que coloca o músculo que passa aí dentro numa situação de maior dificuldade, aparecendo a chamada síndrome acromial. Vou mostrar aqui agora a vocês uma peça de plástico, que a passagem do músculo supraespinhoso por debaixo desse túnel, que é chamado de acrômio. Numa próxima fotografia, existe uma outra situação da síndrome acromial, que é uma artrose entre a articulação da clavícula e do acrômio, diminuindo indiretamente esse túnel por onde passa o tendão do supraespinhoso, determinando o aparecimento de muita sintomatologia. Daqui a síndrome. Tendão do supraespinhoso sendo comprimido pelo acrômio ou por uma artrose desta articulação. Essa compressão leva a muita dor, principalmente noturna, e em alguns casos acompanhado de ombro congelado. Então o recado que nós podemos dar à pessoa que recebeu, ao cliente que recebeu o diagnóstico de síndrome acromial: primeira coisa, vamos iniciar a fisioterapia, porque a tendência da síndrome acromial é chamado ombro congelado, é o ombro ficar duro. Por quê? Como tem dor, o cliente não mexe. Quando ele não mexe, o ombro endurece. E o próximo degrau seria a suplementação com esporte físico, que nada mais seria que uma infiltração com alguns produtos de alta tecnologia que ajudam a desinflamar e prevenir a síndrome acromial. E o ombro congelado, que é justamente o desespero. O que o médico não quer na síndrome acromial é o ombro congelado, que aí sim nós teremos um problema que vai demorar muito tempo para ser solucionado. Então, a dor noturna e a incapacidade, como é que nós tratamos isso? Primeiramente, dor, gelo anti-inflamatório. Temos que mobilizar esse ombro, não no quadro agudo. Podemos dar uma tipóia, gelo, repouso e iniciarmos imediatamente após a fisioterapia. A fisioterapia tem que ser intensa.
Uma outra opção que nós damos é a hidroterapia com resultados excelentes. A mobilização do ombro sem a força da gravidade, ou seja, no meio aquático, os resultados são surpreendentes. Quando medicação em gelo, fisioterapia não dá o resultado por um período de 30, 45, 60 dias, nós recorremos a um outro procedimento que seria a infiltração com ácido hialurônico, na tentativa de aumentar a velocidade de restauração dos tecidos, tirando o processo inflamatório. Quando esse método também não dá certo, o próximo degrau seria a artroscopia do ombro. A artroscopia, você lembra muito bem, em outras conversas que nós tivemos, seria aumentar o espaço físico desse buraco, por onde passa o tendão, para que ele passe de maneira mais solta dentro desse túnel. Então a artroscopia é o último passo. É fundamental o entendimento que na síndrome acromial, que é uma relação de espaços entre conteúdo e continente, em que o conteúdo, que é o músculo, e o continente é o estojo ósseo à sua volta, ele diminui. E o objetivo é, com a fisioterapia, restaurar esse espaço, ou com a infiltração, ou com a artroscopia. Isso que nós acabamos de dizer são as escadas do tratamento. Basicamente, isso é que eu tinha a mostrar para vocês. Qualquer dúvida que vocês venham a ter, entre em contato com o Facebook, ou então diretamente através do nosso site, ou consulte outros meios de comunicação. Muito obrigado.